A Bíblia nos convida hoje à conversão. Veja, quando nós falamos de conversão, dentro da cultura grega, isso significa mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então veja, hoje a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Então, para você que não me conhece, eu quero me apresentar. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Então, convido você, nesta meditação diária da Palavra de Deus, a pegar a sua Bíblia, um caderno de anotações para poder fazer as suas observações. E, antes de iniciar, eu convido você a rezar, a pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste dia derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, para que tenhamos o entendimento da Tua Palavra e possamos aplicar na nossa vida aquilo que é a Palavra de Deus. Recorremos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José Operário sobre cada um de nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a liturgia da igreja nos proporciona um texto belíssimo. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Veja, primeiramente, hoje a igreja celebra em sua memória litúrgica um santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, religioso, mas conhecido como Frei Galvão. Então que Frei Galvão possa interceder por nós e nos ajude a compreender a palavra de Deus. Veja, o que é que o texto tem para nos ensinar hoje? É um convite ao arrependimento, à conversão. Agora vamos ao texto. Os versículos do 1 ao 5 já é um texto de forma direta, na qual vai nos convidar ao arrependimento. O versículo 1 vai dizer o quê? Que vieram algumas pessoas e contaram a Jesus que Herodes, ou melhor, que Pilatos havia matado alguns galileus. Veja, é importante que nós entendamos qual era a ideia da época a respeito dessa situação. Primeiramente, se pensava que toda tragédia, tudo aquilo que acontecia, era considerado como um castigo divino, justamente reservado aos pecadores. Então, quando essas pessoas chegam para contar isso a Jesus, que Pilatos tinha matado alguns galileus, era justamente como uma forma de dizer para Jesus que eles morreram porque era um castigo divino. Veja, ainda hoje, muitos ainda têm uma mentalidade de que muitas coisas que fazemos é um castigo de Deus. E aqui a gente precisa entender duas realidades. Primeiramente, quando a gente fala de castigo de Deus na Bíblia, é no sentido da correção. Então imagine um pai que vê seu filho trilhar um caminho errado, o que é que o pai vai fazer? O pai vai corrigi-lo para que ele siga o caminho correto. Então isso é o castigo de Deus, isso é a forma de Deus corrigir. Só que aqui as pessoas tinham a mentalidade de que Deus era responsável por muitas situações. E nem sempre é assim. Muitas situações que acontecem na nossa vida é nossa responsabilidade. Por quê? Porque muitas das vezes são decisões erradas que tomamos. Então veja qual é a resposta que Jesus dá para essas pessoas. E a gente vê a partir do versículo 2. Então o versículo vai dizer o seguinte: tomando a palavra, ele disse: acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Veja, Jesus aqui está sendo bem direto. Jesus está dizendo, em palavras mais atuais, Jesus está dizendo o seguinte:
Vocês acham que esses galileus morreram ou passaram por isso porque eram mais ou menos pecadores? Não. E aí Jesus diz para eles o seguinte: se vós não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus aqui faz um apelo à conversão. E aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a primeira lição que o texto bíblico quer nos apresentar. É um chamado à conversão. É um chamado ao arrependimento. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a tua vida hoje. Eu não sei se você está afundado nas drogas, ou está afundado na prostituição, ou nos vícios dos jogos, ou em qualquer que seja o vício. O Senhor está te convidando hoje ao arrependimento. Porque através do arrependimento é que nós buscamos uma vida de conversão, uma vida totalmente voltada para o Senhor. Veja, como a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus aqui está dizendo que se eles não se converterem, se eles não se arrependerem, eles vão perecer da mesma forma. E esse perecimento, essa morte, a gente pode ter uma leitura espiritual do texto bíblico como a morte da alma. Veja, ninguém quer ser condenado. O Senhor, ele nos dá a graça de nós podermos escolher. Agora, muitos vivem hoje uma vida na qual não querem escolher os planos do Senhor. Então, se você acha que você não tem uma oportunidade da conversão, você se engana, meu irmão, porque você deixa de acreditar na misericórdia de Deus. O Senhor está te dando uma oportunidade para que você se arrependa dos pecados que você está cometendo. Se você é um homem infiel, um homem adúltero, ou uma mulher adúltera, o Senhor está te convidando ao arrependimento. Se você é corrupto, se você é desonesto, se você já matou alguém, o Senhor está te chamando para o arrependimento, para que se você converta. Agora veja, se nós não nos arrependermos, nós seremos condenados. É isso que Jesus está dizendo. Perecereis todos do mesmo modo. E aí no versículo 4, Jesus vai citar uma outra situação. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Veja, observe que pela segunda vez, Jesus faz um convite ao arrependimento. Ele faz um apelo a mim e a você hoje. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Agora, a partir do versículo 6 em diante, Jesus vai contar uma parábola. E é interessante que nós entendamos que o que é uma parábola? O termo grego parabolê significa comparação, alegoria, semelhança, ou seja, era um recurso literário que Jesus utilizava para melhor explicar a sua mensagem. Então Jesus, o que é que Jesus vai contar nessa parábola? Que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Veja, essa parábola tem muitas imagens, tem muitas figuras. O homem aqui representa Deus. A figueira representa a aliança, ou seja, a antiga aliança de Deus com Israel. Veja, Deus chega até a figueira, então ele busca frutos, mas ele não encontra frutos. E o fruto aqui quer dizer os frutos do arrependimento. Veja, quantas vezes o Senhor quer de nós um arrependimento? Mas às vezes nós estamos com o coração tão duro, tão fechado, que a gente não consegue dar oportunidade para Deus agir na nossa vida. Veja que o homem, ele busca frutos, mas não encontra. Aí o texto continua. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta. Veja, o 3 aqui é um símbolo
na qual é um tempo na qual se deve reconhecer o Messias, reconhecer Jesus como Senhor, como ungido do Senhor. Agora, aqui nós temos um apelo do vinhanteiro, ou seja, ele intercede para que tenha mais um tempo. Observe que o versículo 8 vai dizer o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo, depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Veja, aqui está tendo uma intercessão, pedindo mais tempo para que cuide dessa figueira, para que ela possa dar frutos. Então veja, esse tempo é o tempo que o Senhor está dando a mim e a você. Um tempo para que nós busquemos o arrependimento. Meu irmão, minha irmã, essa palavra parece uma palavra tão dura nos tempos de hoje. Por quê? Porque a humanidade não quer se arrepender do mal que está cometendo. Veja, nós precisamos pegar essa palavra e aplicar na nossa vida. Quantos casais hoje têm se destruído porque não tem um arrependimento dos pecados cometidos? Quantas situações de destruição familiar, justamente porque a gente não consegue dar uma abertura para que o Senhor encontre um fruto de arrependimento na nossa vida. Meu irmão, que essa palavra possa fecundar os nossos corações e busquemos entender que o Senhor, de forma profunda, ele faz um apelo a mim e a você hoje ao arrependimento, à conversão, à mudança de mentalidade, à transformação da nossa vida. Então que a poderosa palavra de Deus, ela possa transformar a nossa vida. E nós possamos entender que a palavra de Deus é fonte para que a gente consiga compreender e entender quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, busque o arrependimento. Não ache que seu pecado é pior que todos os pecados. Pelo contrário, o Senhor disse em outro momento que todo pecado será perdoado, a não ser aquele pecado contra o Espírito Santo. É o único que não pode ser perdoado, que é justamente eu negar o perdão do Senhor. Então o Senhor está fazendo um apelo a mim e a você hoje. Busquemos o arrependimento. Então que Deus te abençoe, meu irmão, neste dia. Que Deus cuide da tua vida. Que Deus possa fecundar o teu coração com o entendimento desta palavra. Que em nome de Jesus, esta palavra seja fonte de vida para a tua vida e para a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.